Eu quero então compartilhar algo que Deus colocou no meu coração. Esses dias eu estava no meu momento de devocional, orando, e de repente me subiu uma palavra no meu coração, cedros do Líbano. Me veio essa palavra, essa nota, cedros do Líbano. E eu na hora achei aquilo tão estranho. Eu sei que está na Bíblia, provavelmente um salmo na hora, né? Mas eu não sabia não conseguia me lembrar o que a Bíblia estava falando sobre cedros do Líbano. Então depois eu fui buscar do Senhor o que Deus estava querendo me mostrar com essa palavra. E em cima disso, então, eu construí aqui uma mensagem de como eu e você, nós precisamos, na nossa vida cristã, na nossa vida com Deus, algo muito, muito importante. Nós precisamos criar raízes profundas. Não tem como ter uma vida cristã de êxito, de vitória, de conquista, se nós formos superficiais. E hoje nós vivemos num mundo de muita superficialidade. Mas nós vamos ver nessa noite, através da palavra de Deus, a importância de eu e você construirmos a nossa vida diariamente, criando raízes profundas. Amém? Então, para você que está tomando nota, o título dessa mensagem é Fixando Raízes Profundas, ou construindo, se aprofundando, raízes profundas. E como eu falei, aquela nota que subiu no meu coração era cedro do Líbano. E eu fui na palavra de Deus e olha que maravilhoso essa promessa de Deus para as nossas vidas. No Salmo 92, a partir do verso 12. Salmo 92, a Bíblia diz assim: O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Diga como. Como. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Aleluia! Olha que maravilhoso essa promessa de Deus para as nossas vidas. O justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro do Líbano. Queridos, na Bíblia, eu acredito que na maioria das suas menções, quando a Bíblia está falando sobre árvore, ele está falando sobre pessoas, sobre o ser humano. Nós vamos ver no Novo Testamento, quando o profeta João Batista, ele estava ali batizando no Rio Jordão, mas a pregação dele era chamando as pessoas para o arrependimento. E uma das coisas que João Batista dizia era o seguinte: eis que o machado já está posto à raiz das árvores, e aquele que não der bons frutos será cortado e lançado no fogo. Ou seja, o machado já está posto na raiz das árvores. Está falando de pessoas, as pessoas estavam mortas espiritualmente, e João Batista estava pregando e levando as pessoas ao arrependimento, porque era chegado o reino de Deus. Ou seja, aquele que estava morto espiritualmente, o machado já estava posto à sua raiz, e ele precisava gerar um fruto de arrependimento. O próprio Senhor Jesus, quando ele vai dizer como que nós vamos conhecer as pessoas, principalmente ele está falando como nós vamos discernir quando é um falso profeta, uma falsa doutrina. Jesus está falando que pelos frutos conhecereis. A árvore boa, ela dá bom fruto. A árvore ruim, ela dá fruto ruim. Então veja a menção que a Bíblia faz quando ela está falando de árvore, ela está falando de pessoas. Existe um salmo conhecidíssimo nosso, Salmo número 1, nós conhecemos ele de cor. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na lei do Senhor ele medita de dia e de noite. E o verso 3 vai dizer: são como árvores plantadas junto a ribeiros de águas,
cujas folhas não secam, os frutos dão na estação certa e tudo que ele faz prospera. Amém? Queridos, a Bíblia não está dizendo que nós somos árvores, nós somos como árvores. E este salmo que a gente leu diz que o justo, ele cresce como o cedro do Líbano. O justo cresce como essa árvore, como o cedro do Líbano. Ele está fazendo uma comparação, ou seja, assim como cresce essa árvore, assim também cresce a vida de um justo. Quantos justos temos aqui? Amém? Querido, justo é todo aquele que entregou a sua vida a Jesus. Amém? Então ele está fazendo essa comparação. Assim como cresce o Líbano, da mesma maneira, com as mesmas características dessa árvore, assim também cresce o justo. E isso me levou, obviamente, a procurar saber como que cresce o cedro do Líbano. Como que é essa árvore, então, a ponto da Bíblia dizer que o justo cresce como o cedro do Líbano. E eu, de forma alguma, eu não estou aqui para dar uma aula de botânica, porque não é a minha área, mas olha que interessante aqui algumas características dessa árvore. O cedro do Líbano, ele tem raízes profundas, e esse é um dos motivos da sua resistência. Quando você lembrar dessa árvore, as principais características dessa árvore é força, resistência e longevidade. Essa árvore por centenas e centenas de anos, e ela cria raízes muito profundas. Olha que característica interessante. Nos 2 primeiros anos de vida dessa planta, ela vai crescer apenas 5 centímetros. Nos 2 primeiros anos de vida dessa árvore, ela vai crescer apenas 5 centímetros, ou seja, para cima do solo, você vai ver um pequeno brotinho. Mas nesse 1 ano e meio, essa raiz, ela cresceu 1,5 metros para baixo. Ou seja, você vai passar por ela e você vai pensar assim, que matinho é esse? Eu vou arrancar ele. Parece que não é nada. Ele cresceu 5 centímetros, mas de profundidade, essa raiz já cresceu 1,5 metros. Então, quando as pessoas pensam em arrancar um cedro do Líbano, não é tão simples assim, porque ele criou raízes profundas. Essas árvores podem atingir alturas impressionantes e chegam a atingir a altura de 40 metros. Não sei, queridos, eu não pesquisei mais ou menos quantos andares é isso, mas 40 metros é uma árvore muito imponente, muito majestosa, frondosa, ela é linda. E outra característica interessante do cedro do Líbano é que ele suporta ventos, tempestades, chuvas, não importa a velocidade do vento, não importa a tempestade que bater contra essa árvore, nada pode arrancar ela daquele lugar. E as suas raízes são tão profundas que elas buscam água nos lençóis freáticos, ou seja, ela não depende somente da chuva. Se ficar muito tempo sem chover, isso não é problema para um cedro do Líbano, porque as suas raízes são tão profundas que ela vai lá embaixo, nos lençóis de água, buscar a fonte de vida dela. E isso, queridos, está falando de mim e de você. Não dependemos das circunstâncias externas. Nós não dependemos das coisas estarem favoráveis ou não, porque nós buscamos na fonte, a fonte de água viva que é o próprio Senhor Jesus. Não é maravilhoso isso? O justo cresce como o cedro do Líbano. Eu trouxe uma imagem aqui para não ficar só na curiosidade. Eu trouxe uma imagem aqui e eu achei muito interessante, porque está justamente do lado de uma mansão. A mansão já é grande, mas olha como é majestoso um cedro do Líbano. Eu quero que quando você olhe para essa árvore, para essa imagem, eu quero que você se enxergue nela.
porque ela suporta ventos, tempestades, ela suporta a fúria do tempo, ela suporta intempéries e nada pode tirar ela desse lugar. As raízes dessa árvore, elas são tão profundas que se chover ou não chover, ela está tão enraizada que ela busca na própria fonte as águas. Ela é uma árvore que dura anos, ela tem longevidade, ela tem força, ela tem resistência, ela tem beleza, ela é imponente, ela é majestosa. Então você não é um bonsai. Você não está para enfeite na prateleira. Você é como o cedro do Líbano. Aleluia! Aleluia! Queridos, é muito lindo ver uma árvore assim. Não é maravilhoso? Uma árvore frondosa, majestosa, grande. Mas eu quero dizer para você que para nós crescermos como um cedro do Líbano, existe uma maneira correta de crescer. Existe uma maneira segura de se crescer, não é de qualquer maneira. Para essa árvore chegar aqui, aonde ela está, nesse ponto, ela passou por processos. Ela precisou crescer da maneira correta. E é em cima disso que eu quero trazer 3 pontos para você nessa noite. Como crescer? Como criar raízes profundas? Mas antes disso, volte ali naquele salmo, por gentileza. O salmo está dizendo que nós somos como o cedro do Líbano. E o verso 13 diz: plantados na casa do Senhor. Diga, plantados. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Pronto. Parece que esse salmo está dando para nós uma condição, que para crescermos tão forte, tão saudável como essa árvore, nós precisamos de uma condição: plantados na casa do Senhor, nos átrios do nosso Deus. Queridos, a casa do Senhor está falando de igreja. Não tem como você crescer fora desse ambiente. Não se iluda, não se engane. Fora da igreja, fora do corpo, não há como frutificar frutos que permaneçam. Não há como crescer de forma saudável se não for plantado na casa do Senhor. E ele diz mais: ei, vocês florescerão nos átrios do nosso Deus. Átrios está falando de intimidade com Deus. Lá no Antigo Testamento, quando você vai ver o templo do Senhor, existiam lugares que eram os átrios. E as pessoas se dirigiam ali para trazer ofertas para o Senhor, para adorar o Senhor, para cantar ao Senhor. Então está falando de um lugar de intimidade. Então a minha estrutura espiritual, a sua estrutura espiritual, ela depende de 2 fatores: estar plantado na casa do Senhor e ter intimidade com Deus. Está diretamente relacionado com a minha vida com Deus e a minha vida com a igreja. Não tem como, queridos. Nós precisamos desses 2 pilares: a nossa vida com Deus, mas a nossa vida com a igreja. Amém? E eu quero então trazer aqui 3 tipos de formas de nós desenvolvermos as nossas raízes, ou 3 lugares que nós devemos desenvolver as nossas raízes. E o primeiro ponto é intimidade com Deus. Saber que o primeiro lugar para desenvolver as nossas raízes é no secreto, é em oração, é em tempo com Deus. Construir uma vida no secreto é fundamental para o nosso processo de crescimento. Qualquer coisa que venha a ser construído em nossa vida, mas não partiu da oração, da entrega e da dependência de Deus, nós estamos fadados ao fracasso. Queridos, quantas coisas chegam na nossa mente e nós precisamos discernir. Nós precisamos saber que decisão tomar. Nós precisamos saber que sim que a gente dá, que não que a gente dá, como andamos, como caminhamos, porque muitas coisas chegam para nós. Mas nós não podemos tomar decisões baseadas em emoções. Você sabe disso.
Hoje você sente de um jeito, amanhã você sente de outro jeito. As nossas emoções mudam. Então nós não devemos tomar as decisões da nossa vida baseado em emoções. Se eu estou bem, se eu estou chateado, se eu estou nervoso. Não, não é assim. Não tomamos decisões baseadas em empolgações, porque muito provavelmente isso não nos leva para um caminho certo. Mas nós devemos tomar as nossas decisões baseados em oração, em busca com Deus, em conselho de Deus. E eu quero ler uma história com você que está no livro de 2 Reis, no capítulo 9, que diz assim, no verso 1. Aqui, essa história vai falar para nós de um homem que foi ungido, levantado para ser um rei na nação de Israel. No verso 1 diz assim: enquanto isso, o profeta Eliseu chamou um dos jovens profetas e disse: apronte-se e vá a Ramote Gileade, leve esse jarro de azeite e quando chegar lá, procure Jeú, filho de Josafá e neto de Ninsi. Leve-o para outra sala, diga comigo outra sala, longe dos seus companheiros. Aí derrame azeite na cabeça dele e diga: o Senhor Deus anuncia que está ungindo para ser rei de Israel. Depois saia de lá o mais depressa que puder. Verso 4, então o jovem profeta foi a Ramote Gileade e lá encontrou reunido os oficiais do exército e ele disse: eu trouxe uma mensagem para o Senhor. E Jeú perguntou: com qual de nós você está falando? Com o Senhor mesmo, respondeu ele. Então os dois foram para uma sala. E o jovem profeta derramou azeite na cabeça de Jeú e disse: o Senhor, o Deus de Israel, anuncia isto: eu estou ungindo você para ser o rei do meu povo de Israel. Você deve matar o seu chefe, o rei Jorão, filho de Acabe, para que assim eu castigue Jezabel por haver assassinado os meus profetas e os meus outros servos. Toda a família e todos os descendentes de Acabe devem morrer. Eu vou tratar a família dele como tratei as famílias do rei Jeroboão, filho de Nebate, e do rei Baasa, filho de Aías. Jezabel não será sepultada, o seu corpo será comido pelos cachorros perto da cidade de Jezreel. Depois de dizer isso, o jovem profeta saiu da sala e fugiu. Uau, queridos, que história maravilhosa. Israel aqui estava passando talvez por um dos momentos mais sombrios da sua história. O reinado ímpio, violento, exterminando os profetas, matando os profetas de Deus. Então Deus aqui levanta esse profeta para ir até Jeú. Olha que interessante, porque Deus não poderia ter dito para aquele rapaz: chegue lá, eles vão estar reunidos e faça isso na frente de todo mundo. É bom fazer na frente de todo mundo para que todo mundo saiba que esse negócio é de Deus mesmo. Mas não foi assim. Deus disse: leve Jeú para um lugar, leve ele para uma sala, leve ele para estar sozinho. E daí o profeta veio com óleo e derramou especificamente na cabeça de Jeú. Derramou óleo sobre a sua cabeça. Queridos, e na velha aliança, antes da cruz, as pessoas realmente dependiam dos profetas. O profeta era a boca de Deus. Nossa, você recebeu um profeta e recebeu uma mensagem, porque era como Deus se comunicava com as pessoas. E aquele óleo derramado foi específico para aquela pessoa. Porque o Espírito Santo só vinha sobre 3 classes de pessoas: sobre os profetas, sobre os reis e sobre os sacerdotes. Mas eu quero dizer que nós hoje na nova e superior aliança, esse óleo já está sobre as nossas vidas. Nós já temos esse óleo, nós já temos essa unção, o Espírito Santo já nos foi dado. Então nós não dependemos de que uma pessoa venha toda hora e diga: eis que te diz o Senhor. Claro, queridos, existe a manifestação profética, o dom profético, amém, glória a Deus. Mas o que eu quero dizer para você é que você tem o Espírito Santo, aquele que te guia e aquele que quer te revelar as coisas. Nós não dependemos de alguém que venha toda hora dizer: assim te diz o Senhor, não. Porque o próprio guia, o próprio conselheiro, ele habita e ele está dentro de você. Mas perceba que há coisas que Deus quer falar e não vai ser na frente de todo mundo.
Perceba que há momentos que Deus realmente precisa que você, saia deste lugar e vá para uma sala, vá para um lugar secreto, fique sozinho, porque eu quero anunciar coisas para você. Deus poderia ter ungido Jeú na frente de todo mundo? Claro que podia, Deus é Deus, Ele faz da forma como Ele quer. Queridos, mas há coisas que Deus vai comunicar para a gente que é neste lugar secreto, é neste lugar de oração, de intimidade, sem interferências nenhuma. E é este lugar que eu e você criamos raízes profundas. Se você quer crescer, ser forte, ser como o cedro do Líbano, você precisa ter tempo de intimidade com Deus. Nós temos o óleo, nós temos a unção, nós temos o Espírito Santo, mas nós precisamos ter momentos de intimidade com Deus. Olhe para a pessoa que está do seu lado, se você está com a mão gelada, pegue na mão gelada dele e diga assim: tudo na nossa vida precisa partir desse lugar. Aleluia. Deus trouxe uma grande revelação para aquele homem. Depois que Jeú foi ungido, ele saiu daquele lugar, eles cavalgaram até aquela cidade e eles mataram o rei de Israel e de Judá. Todo aquele reino corrupto que fez tanto mal para o povo, num dia só eles foram depostos. Porque Deus revelou algo grandioso para aquele homem. E assim Deus quer revelar coisas grandes para mim e para você também. Lá em Jeremias diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas insignificantes, coisas pequenas, não, coisas grandes. O Senhor quer revelar coisas grandes para mim e para você. Aleluia. Deus quer falar sobre o que Ele nos chamou a ser e a fazer, mas para isso nós precisamos ouvir o que o Espírito Santo quer dizer. Como o Senhor vai falar se eu não quero ouvir? Como Ele vai comunicar se eu não quero ouvir? A sala interna é um lugar onde nos separamos das demais pessoas e ficamos a sós com Deus. Amém, queridos? Raízes profundas são construídas em uma vida de oração, de palavra e tempo com Deus. E o segundo ponto, para firmarmos nossas raízes, para nos fortalecermos, é amando a Jesus. Amando a Jesus. Aí você pode dizer: uau, essa aí tá fácil. Eu amo Jesus. A coisa que eu mais amo é Jesus. Vamos ver Mateus 25, 35. Jesus está dizendo: pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Eu fui estrangeiro e vocês me acolheram. Eu necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Aleluia. Para mim, essa é uma das passagens que mais revelam a maneira de como amar Jesus. Diga: servindo. Se você ama Jesus, você precisa servir. Não é com palavras, queridos. Eu amo Jesus, eu amo Jesus, eu amo Jesus, eu amo Jesus. Não, o que Jesus está dizendo nessa parábola: se você quer me amar, você terá que fazer isso. Você vai ter que visitar o preso, você vai ter que dar roupa para quem estiver nu, você vai ter que dar água para quem estiver com sede, você vai ter que servir. Mas essa parábola aqui não está falando só de uma preocupação social, de uma assistência social com pessoas que perecem, com pessoas que não têm nenhuma condição. Não é isso, queridos. Ele está falando que para nós amarmos Jesus e vivermos para Jesus, nós precisamos também amar as pessoas. Cada vez que você faz para uma pessoa, saiba que você está fazendo para Jesus. Mas por que ele está falando dessas pessoas carentes? Primeiramente, porque quando nós fizemos para essas pessoas que essa parábola está dizendo, são pessoas que não têm nada a nos dar de volta. É o primeiro passo para realmente você manifestar um amor verdadeiro.
um amor sacrificial. Você não vai esperar nada de uma pessoa que está doente, você não vai esperar nada de uma pessoa que está numa cadeia ou está presa. Está falando de um amor verdadeiro. Ah, mas então eu não preciso servir as outras pessoas, aquelas que estão bem. Não, não é isso. Cada oportunidade que vier à nossa frente para servir, nós vamos servir. Queridos, tem pessoas que muitas vezes elas só estão esperando um abraço. Às vezes você olha a vida dela, parece que está tudo bem. Mas não se iluda com foto de Instagram. Não se iluda com fotos da vida social das pessoas. Porque muitas delas às vezes estão precisando só de um abraço. Só de um ouvido que ouça ela, alguém de confiança para ela falar de um problema. Claro, às vezes são pessoas que realmente você precisa ir lá pagar uma conta de água, pagar um gás, enfim. Queridos, há tantas maneiras de nós servir. Mas o que eu quero dizer para você, que para nós criarmos raízes realmente profundas, o nosso amor a Jesus, ele é manifestado quando nós servimos e amamos as pessoas. Você pode passar a vida inteira dizendo, eu amo Jesus, eu amo Jesus. Mas se você não mover uma palha, se você não se doar por amor a Ele, à igreja e às pessoas, de que vale isso? Muitas pessoas vão dizer, Senhor, Senhor, eu te amei a vida inteira. E Jesus vai dizer, aparte-se de mim, eu não conheço vocês. Porque não moveram uma palha, trabalharam para si mesmo, trabalharam para o seu egoísmo, para o seu próprio prazer. Mas não tem como, queridos, amar a Jesus é amar as pessoas, é servir as pessoas. O importante é saber que cada oportunidade que surge para servir alguém, nós estamos amando Jesus. Amém? Então, queridos, se às vezes você fez alguma coisa na igreja, você está desempenhando algum serviço na igreja e você não recebeu um abraço, talvez você não recebeu um agradecimento, não fique chateado por isso, porque realmente nós não fazemos pensando em receber uma troca. Nós fazemos para Jesus. Nós fazemos porque amamos Jesus. Então, se vier um agradecimento, se vier um abraço, está joinha. Mas se não vier, nós não vamos parar de fazer, porque nós estamos fazendo para Jesus. Nós não estamos esperando reconhecimento e tapinha nas costas. Se você faz esperando isso, você vai se chatear muito, você vai se frustrar muito. Mas nós fazemos para Jesus. Amém? Uma maneira de aprofundar nossas raízes e nos fortalecer na vida cristã é servindo as pessoas, servindo a igreja, servindo a sua família, servindo aos vizinhos. Eu não estou dizendo que isso é fácil. Muito pelo contrário, é muito desafiador. Nós temos queixas uns dos outros, nós nos aborrecemos uns aos outros, mas isso não pode impedir de nós continuarmos servindo a Cristo Jesus. 1 João 4:21 diz: se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu esse mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Amém, queridos? E o terceiro ponto, para criarmos raízes profundas, é vivendo em comunidade. E eu quero ler com você João 17. Este é um outro solo, é uma outra maneira de nós criarmos raízes profundas. Eu estou de olho no meu tempo, mas eu vou terminar bem certinho. João 17, a partir do verso 20, que diz assim: Jesus está dizendo, minha oração não é apenas por eles, eu rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como Tu estás em mim e eu em Ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e Tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, diga plena unidade, para que o mundo saiba que Tu me enviaste e os amaste, como igualmente me amaste. Queridos, que declaração poderosa de Jesus. Eu acho que uma das declarações mais contundentes, mais fortes de Jesus, falando sobre igreja, sobre unidade, sobre comunhão. Você sabia que Jesus não era solitário? Ele se retirava para orar, mas Jesus não era solitário.
Jesus, ele estava sempre com os discípulos, eles comiam juntos, eles faziam a missão, a obra juntos, eles estavam sempre juntos. Porque essa conexão, essa comunhão entre nós, irmãos, é importante na nossa vida. Uma estratégia demoníaca nesses dias é convencer as pessoas que elas não precisam de igreja, que elas podem amar a Deus, servir a Deus, ser felizes fora da igreja, fora do corpo de Cristo. Mas eu quero dizer para você que isso é um engano, isso é uma mentira, isso é uma estratégia maligna. O isolamento mata. Eu quero contar rapidinho uma história que eu li num livro de um pastor e eu achei muito interessante. Ele conta naquele livro que ele comprou um aquário bem grande. E ele comprou 2 peixes maiores assim para colocar dentro daquele aquário e levou para casa. Mas ali um tempo ele achou tão entediante esses 2 peixes assim que coisa sem graça. Daí ele voltou lá na loja, ele disse: olha, tem outro tipo de peixe, eu queria um peixe assim mais empolgante, uma coisa mais colorida. E daí eles disseram: tem esses peixinhos pequenininhos aqui, coloridos, pode levar eles que... Ah, mas é que eu tenho 2 peixes grandes já lá no aquário. Não tem problema, pode levar que vai dar tudo certo. E ele foi para casa, comprou 10 peixinhos e colocou esses 10 peixinhos junto naquele aquário e passou ali alguns dias, ele percebeu que estava tudo de boa. Eles estavam ali coexistindo tranquilamente. E ele estava feliz porque aqueles peixinhos andavam em cardume, assim, dava aquelas voltinhas, aqueles movimentos, eram bem bonitos, ele estava bem empolgado com aquilo ali. Depois de uns dias ele percebeu que um daqueles peixinhos pequenininho começou a nadar mais sozinho, mais distante daquele cardume. Ele olhou, achou estranho, mas deixou assim. No dia seguinte, quando ele voltou no escritório dele, que ele foi olhar o aquário, ele contou bem. Tinha os 2 peixes grandes e 9 peixes pequenininhos. Aí ele achou aquilo estranho. Dali a pouco ele percebeu que um outro peixinho começou a nadar fora do cardume, não estava mais andando junto. No dia seguinte, ele foi lá e contou. Ele tinha 2 peixes grandes e 8 peixinhos. E assim, isso foi se repetindo, né? 6 peixinhos, 5 peixinhos, até que uma hora ele não tinha mais nenhum peixe pequeno. E na hora ele teve, né, um entendimento espiritual sobre aquilo ali, de que o isolamento mata. Diga, o isolamento mata. Porque enquanto aqueles peixinhos, eles estavam andando juntos, eles estavam sobrevivendo. Mas a partir da hora que um daqueles decidiu nadar sozinho, andar fora do seu grupo, ele foi uma presa. Então, o isolamento mata. E isso é uma estratégia maligna na vida da igreja, na vida de muitas pessoas. O inimigo vai fazer de tudo para isolar você. Ele vai colocar situações que te aborrecem, que te chateiam, ou às vezes ele vai colocar um pensamento assim para você, quer ver? Eu não quero ninguém controlando a minha vida. Queridos, você está certo, porque se tem que alguém tem que controlar a sua vida, é o Espírito Santo. Mas todas as vezes que você percebe que você está se isolando, que você não está buscando ajuda, que você não quer falar, né, da sua vida, dos seus problemas, para um apacentador, para um líder, você está se isolando. Isso não é saudável, isso é muito perigoso. Por mais que muitas vezes, né, nós venhamos nos chatear, não gostamos das coisas que falam para nós, mas nós precisamos permanecer na igreja. Nós não podemos nos isolar. Nós não podemos querer levar uma vida longe das pessoas, longe da comunhão, porque existe força na comunhão, existe força na igreja, existe força em estar junto. Amém? E eu quero encerrar já, mas eu quero ler aqui Provérbios 11:14. Provérbios 11:14, que diz assim: sem orientação a nação cai, mas a vitória, ela se alcança com muitos conselheiros. Provérbios 15:22. Sem orientação, os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros.
E o Provérbios 24:6. Uma guerra se faz com sábias orientações, e a vitória ela é alcançada com muitos conselheiros. Olha a diferença entre você tomar decisões sozinhos, entre você fazer escolhas na sua vida por si mesmo. Esses provérbios aqui deixam claro que onde há conselho, onde há orientação, onde há oração, onde há ajuda, há êxito. Talvez nem tudo realmente possa correr 100%, mas na sua maioria das vezes vai, queridos. Quando você buscar ajuda, quando você buscar conselho, quando você pedir uma orientação. E o grupo familiar na nossa igreja é uma ferramenta poderosa para isso, Caminhar juntos, caminhar sendo apacentados, sendo orientados. E caminhar em grupo familiar, ele requer submissão e humildade. Você quer coisa mais linda na vida do que você se submeter e você ser humilde a ponto de dizer, eu preciso de ajuda? Às vezes Deus está pronto para te dar uma resposta, mas você tem que abandonar esse orgulho, achar que você é sabichão, que você sabe fazer as coisas sozinhos. Quando Deus nos uniu, Ele espera isso de nós, que nós venhamos depender um dos outros, nos ajudar mutuamente, pedirmos conselho, pedirmos ajuda. Não caminhe sozinho, não se isole, Nós não somos os peixes, mas nós somos ovelhinhas de Jesus. Então nós não podemos andar longe do rebanho. Se nós nos afastarmos do rebanho, nós somos uma presa fácil para o inimigo. Então crie raízes profundas, andando em comunhão na igreja, junto com os irmãos. Amém, queridos? Não ande sozinho, não ande longe do rebanho. E eu vou terminar lendo novamente esse salmo. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda muitos frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Você pode aplaudir Jesus? Amém? Se coloque de pé. Eu quero orar por você. Você cresce como o cedro do Líbano, querido. Você cresce com raízes profundas, em intimidade com Deus, em comunhão com a palavra, ouvindo a voz do Espírito Santo, sendo íntimo do Senhor, servindo, amando as pessoas. Você cria raízes profundas, andando em comunhão, firmados na casa do Senhor. Queridos, este é um solo poderoso para a sua vida. Invista nessas 3 áreas que nós ouvimos nessa noite. Invista, permaneça firme, se dedique a isso com toda a sua força. Amém? Glória a Deus pela sua vida.